Pai, Dia das Mães. Aqui estão as mães, aqui algumas mães aqui. Tua mãe, tua mãe, tua mãe, tua mãe, tua mãe, tua filha. Então, e nós estamos aqui no alto desse monte aqui. E está um pouquinho frio aqui. Hoje é Dia das Mães, eu quero trazer essa palavra ao coração de cada um. Mas nós queremos fazer um clamor antes de mais nada. Por todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, eu tenho certeza que onde chegar essas imagens, a tua vida vai ser abençoada. Amém. Você crê? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos no alto desse monte, Senhor. Nessa cidade, Pai. E eu creio, meu Deus, que o clamor que nós fazemos aqui nesse dia de domingo, pela manhã, Dia das Mães, eu quero orar, meu Deus, por cada mãe, aonde vai estar chegando essas imagens. Meu Deus, onde houver uma mãe, ou uma família, meu Deus, que ela ouvir, receber esta oração, receber essa palavra, que ela e toda a casa dela possa ser abençoada. Meu Deus, nós intercedemos por cada vida, Senhor, por cada pessoa, Pai, que abriu o coração, meu Deus, para receber esse recado do Senhor, receber essa palavra. Meu Deus, fala o coração de cada uma delas, cada um deles, onde chegar essa palavra. Meu Deus, que haja testemunho de milagres, de conversão, de reconciliação. Abençoa as famílias, Pai. Abençoa o teu povo. Nós te pedimos isso, Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus. Trago uma palavra aqui, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 31, onde Jesus avisa Pedro. Jesus sempre avisa antecipado. Jesus nunca avisa atrasado. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então veja a palavra de alerta do Senhor para Pedro. Jesus conhecia Pedro e conhece cada um de nós, conhece você. Não subestime o alerta do Senhor quando ele vier no teu coração. Porque quando o Senhor Jesus ele fala, quando a palavra de Deus ela fala, ela revela, ela está mostrando algo que vem à frente, que só Deus sabe. E Deus, na sua misericórdia, muitas das vezes vai trazer uma palavra ao nosso coração para te alertar do perigo à frente. O que aconteceu foi que Pedro subestimou o que Jesus disse. Porque olha o que Jesus disse: Satanás vos reclamou. Em outras palavras, olha Pedro, o diabo pediu permissão para tocar em você. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você veja que Jesus não disse: olha Pedro, o diabo pediu para tocar em você, mas eu entrei na frente, eu não vou deixar. Jesus não disse isso, que não ia deixar. Jesus disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, Pedro, eu orei por você para você ficar preparado, porque ele vai pegar, ele vai tentar te pegar, ele vai tentar te tocar. Mas eu roguei por ti para que a hora que isso acontecer, a tua fé não esmoreça. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor está à direita de Deus, intercedendo por nós. De que maneira que Jesus intercede por mim, por você, por nós aqui? Pedindo para Deus não deixar o mal te atingir? Pedindo para Deus tirar do teu caminho as provas? Não. Ele intercede por nós, para que a nossa fé não desfaleça na hora da prova. Porque foi Ele mesmo que disse que nesse mundo tereis aflições. Então o Senhor, Ele não tira o obstáculo, Ele não tira o deserto, Ele não tira o mar vermelho da nossa frente. Ele nos dá poder para atravessar. Glória a Deus, verdade. Muitas pessoas estão querendo fugir da luta, fugir da prova.
Só que o Senhor, Ele não é com aqueles que retrocedem, que voltam atrás. Se você clamar, Senhor, me dá força para resistir, já que o Senhor mostrou que Satanás vai se levantar, então me dá força para vencê-lo. Porque é uma palavra que diz, filhinhos, já venceste o maligno. Amém. Então olha só, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha o que Jesus está falando. E Pedro andava com Jesus aproximadamente 3 anos e meio. Jesus encontrou Pedro e André na praia, pescando com seu pai, no barco. E Jesus parou e disse, segue-me. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que Pedro e André deixaram ali as redes e os barcos e seguiram Jesus. E Pedro, do dia que Jesus chamou ele, até o dia que Jesus foi para aquela cruz, aproximadamente uns 3 anos e meio, Pedro andava com Jesus. E o que Jesus disse para Pedro? Parabéns, Pedro. Que bom que você se converteu, porque você está andando comigo há 3 anos e meio. Não. Jesus disse, quando você se converter, fortalece seus irmãos. Sabe o que significa isso? 3 anos e meio, andando com Jesus fisicamente, e não estava convertido. Então tem gente que acha que está convertido porque levantou a mão e disse, eu entrego a minha vida a Cristo. Esse é o primeiro passo. Se converter é mudar de atitude. A palavra conversão significa meia volta, né? Então Jesus disse, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, Pedro. Então Jesus está falando para Pedro, Pedro, quando você se converter, quando você ficar na posição, faça por eles o que eu estou fazendo por você agora. O que Jesus estava fazendo? Jesus disse assim, ó, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então Jesus estava rogando por Pedro, para que Pedro fosse fortalecido. E aí Jesus diz o que para Pedro? Quando você se converter, que você ainda não é, porque no dia que os soldados vieram prender Jesus, o Pedro puxou uma espada, né? Se fosse hoje seria uma peixeira. Ele puxou a espada e arrancou a orelha de um. Então ele andava com Jesus há 3 anos e meio, mas andava armado. Isso não é coisa de quem se converteu, não. Então Jesus disse, quando você se converter, faça pelos teus irmãos o que eu estou fazendo por você. Eu estou rogando por ti para que a tua fé não desfaleça. Então quando você se converter, Pedro, ajuda os outros. Verdade. Intercede por eles para que a fé deles também não desfaleça. Porque Jesus não podia remover Satanás. Jesus não podia tirar as provas do caminho de Pedro, não. Como ele não tira as provas do nosso caminho, ele nos capacita a vencer elas. Verdade. Glória a Deus. Não adianta você ficar orando para o Senhor, Senhor, tira a prova, tira a luta da minha vida. Tudo bem, se o Senhor tirar a luta, então você não vai ter vitória. É verdade. Porque só há vitória depois da luta. Não temas as lutas, não temas os levantes, as investidas. Tem alguém rogando por você. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor está rogando por nós. E além disso, quando Jesus falou, quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Essa palavra o Senhor falou no meu coração, Gilson. Quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Glória a Deus. Ajuda eles. É, meu Deus. Então, exatamente nessa posição que nós estamos, de interceder uns pelos outros. Glória a Deus, é verdade. Só que, pelo que a gente entendeu, só dá para interceder por alguém com sucesso quando quem está intercedendo se converteu. Glória a Deus. Porque Jesus disse, quando você se converter, ajuda os teus irmãos, fortalece os teus irmãos. Qualquer um pode interceder um pelo outro, mas você vai ter vitória. Vai ter resposta quando você se converte e tenta ajudar outros. Glória a Deus. Então olha só, mas o Pedro, olha a resposta de Pedro. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Errou 2 vezes. Verdade. Primeiro que ele não estava pronto, nem para ir para a prisão, quanto menos para a morte. Quando Judas entregou Jesus,
aqueles que estavam ao lado dele fugiram. Mas o Pedro, ele não deu ouvidos ao que Jesus disse. E o Senhor, quando ele fala, ele não fala segundo os homens, ele fala segundo Deus. Ele é o Senhor. E ele fala conforme aquilo que ele já sabe. E o que ele sabe? Todas as coisas. Glória a Deus. Então quando ele diz para você, vigia, porque você está numa área que você pode cair. Então é bom você vigiar, porque ele sabe. Ele já viu a queda. E ele está antecipando para que você não caia. Mas o Pedro subestimou essa palavra. Não, Senhor, eu estou pronto. É muito ruim quando a gente abre a boca e diz que está pronto. Porque se a gente abrir a boca e disser que está pronto, então nós vamos passar pelo teste. E se não tiver? Então olha só. Estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Pedro, antes do cantar do galo, você vai me negar, não é uma, não é 2. 3 vezes você vai dizer que não me conhece, Pedro. Eu imagino que nessa hora Pedro deve ter dado uma risadinha. Sabe aquelas pessoas que ouvem uma palavra e ela diz, ele não me conhece, né? Sabe quem eu sou? Será que ele não já anda comigo há 3 anos e não sabe quem eu sou? Não, é Pedro que não sabia quem Jesus era direito. Porque quando você ainda não se converteu, você ainda não conheceu o seu Senhor. A conversão, ela está avançada quando você conhece o seu Senhor. Existem os seguidores, existem os oportunistas, existem aqueles que seguem de longe e existem aqueles que se converteram, né? Então olha isso aqui, ó. A palavra de Deus disse então que Jesus foi preso, foi traído por Judas. Mas lá no versículo 54, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Então prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Estou pronto, Senhor, para ir para a prisão e até para a morte. Quando prenderam Jesus, o Pedro tomou distância. Pedro seguia-o de longe. Será que eu não estou falando com alguém aí? Que você é simpatizante do Evangelho, você gosta da igreja, você gosta dos cânticos, você tem amizade até com o pastor aí, mas você está seguindo a distância? Sabe o que significa isso, meu irmão? Seguir a distância significa aquela pessoa que não quer compromisso. Seguir a distância representa aquelas pessoas que dizem amar a Deus, mas não querem se comprometer com a obra de Deus. Não querem se envolver. Não é a obra de Deus lá e eu aqui, mas eu admiro, eu aplaudo, eu elogio, mas não quero me envolver. Naquele momento Pedro não queria estar envolvido, porque ele podia ser preso também e podia ser morto. Mas não foi ele mesmo que disse, estou pronto para ir para a prisão contigo e até para a morte? Ele acabou de mostrar que não estava. Verdade. Nós temos que estar preparados para sustentar a nossa conversão diante das provas, das provocações, Verdade. dos deboches, dos escarnecedores, porque eles vão se levantar e vão, através deles, nós vamos ser provados se nós estamos prontos para pelo menos dar uma resposta à altura da nossa fé. Então olha isso aqui, ó. Pedro seguia-o de longe. O Senhor quer que você siga ele de perto. Amém. Glória a Deus. Tem um louvor que nós cantamos de vez em quando, que diz assim: bom é estar te seguindo, te servindo, com compromisso contigo. Amém, Deus. Existem pessoas querendo seguir a Cristo sem compromisso, sem estar ligado de verdade, à distância, de uma maneira que ela não se envolva tanto. Um dia Jesus estava num lugar, numa sinagoga, e havia um homem ali com uma das mãos mirradas, ressequida. Ele já frequentava a sinagoga há um tempo, mas ainda estava com a mão ressequida, e Jesus disse para ele: levanta-te e vem para o meio. E quando aquele homem se levantou e veio para o meio, Jesus disse para ele: estenda a tua mão.
E ele estendeu a mão e a mão foi restaurada. Sabe o que significa? Aquele homem estava na sinagoga há algum tempo, mas ele estava no canto. Quando Jesus chamou ele para o meio, ele foi curado. Glória a Deus. Quantas pessoas não estão assim? Elas vêm até a igreja, ficam lá no último banco, né? E ela chega atrasada e quando acaba o culto ela já foi, porque ela não quer se envolver. Ela não quer ter que entregar sua vida a Cristo, ela não quer ter que descer as águas. Ela não quer ter que renunciar a sua vida no mundo, seus pecados. Então ela vive de chegar até a porta da igreja, ouvir uma palavra, dar glória a Deus, dizer amém, ir embora, eu não vou me envolver. Só que quando a pessoa continua assim, a vida continua mirrada. O homem, enquanto ele agia assim, a mão continuava mirrada. Ele foi curado no dia que Jesus falou, vem para o meio. Glória a Deus. Meu Deus. Quantas pessoas que eu já conheci que tentam seguir Jesus à distância, não quer entrar no meio. Vem para o meio, você que está ouvindo essa palavra. Amém. Se aproxima. Glória a Deus. Aleluia. Olha isso aqui, ó. Glória a Deus. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. O Pedro já não tomava lugar entre os incrédulos desde o dia que Jesus chamou ele. O Pedro tomava lugar entre os incrédulos quando ele ainda pescava, quando Jesus chamou ele para uma obra. Pedro andava com Jesus e andou aproximadamente 3 anos e meio. Agora Pedro está seguindo de longe. E quem está seguindo de longe arruma lugar entre os incrédulos. Aquilo que ela tinha deixado para trás, ela volta a se sentar naquela roda. Porque quem fez a fogueira ali, porque estava frio, quem acendeu a fogueira não eram os seguidores de Cristo. Eram aqueles que estavam ali para debochar e alguns só para ver o que ia acontecer. E Pedro tomou lugar entre eles. Pedro se esquentou no mesmo fogo daquelas pessoas sem Deus. Mas ele não fazia isso quando ele estava andando seguindo Jesus de perto. Ele fez isso porque ele estava seguindo de longe. Talvez você está seguindo a Cristo a uma distância tão grande que você acha lugar entre os incrédulos. O pior sinal para um crente é quando ele acha lugar entre os incrédulos, os ímpios. O nosso lugar é na igreja. Glória a Deus. O nosso lugar é no meio do povo de Deus. Amém. No meio dos ímpios é para pregar para eles, para ganhar, levar uma palavra. Verdade. Não para puxar uma cadeira. Não para beber com eles. Verdade. Não para rir das mesmas piadas sujas deles. Talvez você diga, isso parece radical, pastor. Não é bem assim, é por aí. Porque a palavra de Deus diz, sem santidade, ninguém verá Deus. Verdade. É preocupante quando alguém que se diz crente, servo do Senhor, se sente tão à vontade na fogueira dos ímpios. Verdade. Olha o que diz aqui, ó. Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Ele disse, mulher, eu não o conheço. Sabe o que é interessante? Andou com Jesus 3 anos e meio. No dia que Jesus ressuscitou Lázaro, Pedro estava lá. No dia que Jesus ressuscitou o filho da viúva, Pedro estava lá. No dia em que Jesus curou o cego, Pedro estava lá. No dia que Jesus curou aquela menina, Pedro estava lá. No dia que Jesus multiplicou pão e peixe para mais de 5.000, Pedro estava lá. Verdade. E a multidão viu Pedro lá. Verdade. Mas aí agora alguém na multidão diz, você é um deles, porque eu te vi com eles. Não sou eu não. Eu nem conheço esse homem. Olha o que Pedro disse. Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. Sabe o que é triste? Mas nós te vimos lá andando com ele. Não era eu não. Devia ser o sósia, o clone, sei lá. Irmão, olha isso aqui, ó. Mas Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço.
Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Pedro está falando para as mulheres e para os homens: eu não conheço esse Jesus, não. Vocês estão enganados. Aquele mesmo Pedro que horas antes tinha dito para Jesus: eu estou pronto. Verdade. É, Deus. E a palavra de Deus está provando que ele não estava pronto, não. Verdade. A pergunta é: você está pronto? Verdade, Deus. Para não negar a sua fé? Perante a sua família? Perante aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Você está pronto para dizer não para aquilo que eles vão te oferecer? Porque na igreja todo mundo está pronto, né? Verdade. Na igreja todo mundo diz: eu estou pronto. Mas se lá na hora da prova, na hora da tentação, na hora da provocação, você está pronto para resistir? E glorificar o Senhor nessa hora? Ou você está pronto para envergonhar Ele? E dizer: eu nunca vi Ele, eu não conheço. Mas você não é o crente, eu te vi na igreja. Não, não era eu não. Olha isso aqui, ó. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. 1 hora depois da segunda negação, olha isso aqui, ó. Mas Pedro insistia: homem, não sou, aliás, não compreendo o que dizes. Ele deu uma de bobo. Eu estou falando, você está falando de quem? De um ímpio? De um incrédulo? Não, estou falando de um discípulo que andava com Jesus há 3 anos e meio, que não estava convertido ainda. Isso é bom para a gente refletir. Você está convertido mesmo? Porque Pedro, andando com Jesus fisicamente, em carne e osso, 3 anos e meio, viu o milagre de perto, nem por isso estava convertido. É verdade. Porque Jesus falou: quando você se converter, fortalece seus irmãos. E aí eu te pergunto: você anda com ele? Você conhece ele? Então olha isso aqui, ó. Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Quando aquele galo cantou, o desespero tomou conta da alma de Pedro. E olha isso aqui, ó. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, presta atenção numa coisa. Jesus tinha dito para Pedro: você vai me negar. Antes do galo cantar, antes do nascer do sol, você vai ter me negado 3 vezes. E Pedro não acreditou. O que aconteceu aqui, no versículo 61, é que Jesus se voltou para ele. E onde estava Jesus? Estava ali amarrado, judiado, espancado. Mas a uma certa distância que Pedro podia vê-lo, e ele podia ver Pedro. Quando o galo cantou, da onde Jesus estava, Jesus olhou fixamente para Pedro. Eu imagino que Pedro viveu o resto da vida lembrando daquele olhar. Verdade. Que tem olhar que marca, tem palavra que marca. Então olha isso. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Tem olhar que não precisa dizer nada. Verdade. Aquele olhar de Jesus para Pedro, sem dizer uma palavra, o olhar devia dizer assim: eu não te falei? Eu não te avisei? Sabe quando a palavra vem e você não crê no que está ouvindo? E depois acontece o fato? Não precisa ninguém te falar: eu te avisei, não te avisei? Só o olhar de Jesus dizia isso. Verdade. Nesse momento o Senhor está olhando para você. E está olhando para mim. E será que Ele não está dizendo: eu não te avisei? Por isso você está aí agora, nessa situação. Eu não te avisei? Eu não falei para você sair daquela roda? Eu não falei para você largar aquelas más companhias? Eu não falei para você largar aquele copo? Olha onde você está agora. Eu não te avisei? O olhar do Senhor quer dizer isso. Verdade. E aí o que entrou em Pedro agora? Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente.
Sabe o que é chorar amargamente? É aquele choro que vem da alma, que está em agonia. Não é um choro de lágrima, de crocodilo, de alguém que chora para aparecer, para se mostrar. Aquele choro, eu acredito que ninguém chorou um choro daquele. Porque Jesus, olhando para Pedro, o galo cantou. E a Bíblia diz, olha isso, ó. Muito sério que você está ouvindo aqui. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Saindo da onde, pastor? Da roda. Pedro saiu do meio daquela roda e foi chorar amargamente. Ninguém que estava ali entendeu. Porque o olhar do Senhor não era para os outros, era para Pedro. Então, saiba discernir quando o Senhor está olhando para você e falando com você. Verdade, Deus. Eu disse esses dias no culto que existem pessoas que ouvem a palavra e pegam para ela aquilo que não é para ela. São pessoas confusas, atrapalhadas, que não têm discernimento nem para ouvir, para receber o que está ouvindo. É verdade. Quando a palavra é para ele acha que é para os outros, mas quando é para os outros, ele acha que é para ele. A gente tem que saber discernir quando a palavra está falando conosco. E nesse momento, ela está falando. Glória a Deus, aleluia. Ela está falando comigo, está falando com ele, está falando com você. Alguma atitude nós precisamos tomar depois de ouvir a palavra. Você não pode receber uma palavra e ficar neutro. Verdade. Já pensou o que você vai fazer com essa palavra? Vai retroceder, abrir mão de tudo, voltar para aquela roda? Ou vai levantar a sua cabeça, se arrepender e seguir em frente? Aí é com você, né? Verdade. Guarda no teu coração essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Assim como Jesus disse para Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Como eu acredito que eu já me converti, Amém. Glória a Deus. e eles também, Amém. então nós vamos interceder. Aleluia. Eu e eles, nós vamos interceder aqui como igreja do Senhor pela tua vida. Receba esta oração. Se você estiver afastado, seguindo Jesus de longe, talvez esse vídeo vai chegar a tantas pessoas que estão nessa situação, seguindo Jesus, mas já fui crente, já fui da igreja, mas hoje eu vou fazer uma visitinha, eu sigo de longe. Isso não é para você não. Jesus não te chamou para seguir de longe, é para seguir de perto. Glória a Deus. Tão perto que você venha sentir o cheiro dele. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós como igreja do Senhor, no alto desse monte, Senhor, queremos interceder pela vida daqueles que estão seguindo o Senhor a uma certa distância, sem compromisso, sem querer se envolver, sem querer, meu Pai, se infiltrar na tua obra, se envolver. Meu Deus, tem misericórdia desses que vivem de fazer visita à igreja. Visita uma igreja, visita outra, para não se firmar em nenhuma delas. Porque o Senhor disse na tua palavra, o Senhor disse na tua palavra, que o Senhor vem buscar a tua noiva. A tua noiva é a igreja. Meu Deus, é preciso estar nela. Porque, meu Deus, tantas pessoas que dizem fazer parte da tua igreja, mas, meu Deus, querem seguir o Senhor à distância. Desperta dentro de cada um deles, Pai, o desejo de se envolver de verdade, de seguir o Senhor com compromisso. E, meu Deus, assim como aquele homem que tinha uma das mãos ressequidas, mas que ouviu o chamado do Senhor e que veio para o meio, e a sua mão lhe foi restaurada, assim também, Senhor, a todos aonde está chegando essa palavra, que vão sair de onde estão, das rodas dos escarnecedores, que vão encurtar essa distância e que vão voltar para os teus caminhos, Senhor. Restaura, Senhor, a vida deles. Restaura a vida ressecada, como o Senhor restaurou a vida daquele homem. E traz de volta, Senhor, a comunhão da tua igreja. É o que nós pedimos, Senhor.
Fortalece a cada um deles que estava sem força para congregar, sem força para caminhar, Senhor. Restaura a fé deles novamente. Restaura o primeiro amor na vida deles. Meu Deus. E que eles possam seguir o Senhor de perto a partir dessa oração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você crê? Após essa oração, toma uma decisão. Glória a Deus, aleluia. Não planeje mais não, você já planejou demais. Decida. E o Senhor vai caminhar contigo. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir, Jesus.